Prefeitura orienta usuário do transporte coletivo sobre retirada do cartão cidadão. CEINFRA cria retorno alternativo nas proximidades do Hospital Delfina Aziz. Secretaria de Educação adia retorno das aulas do ensino fundamental para a preparação de 100% das escolas. Governo prorroga prazo para que empresas do Polo Industrial de Manaus apresentem estudo de competitividade. Quina e Lotomania acumulam e Lotofácil tem apenas um ganhador. Substituto de Rafinha chega hoje ao Flamengo. Receita abre na segunda-feira, quarto lote de restituição do imposto de renda. Caixa Econômica Federal abre 770 agências neste sábado. Cerca de 4 milhões de beneficiários do auxílio emergencial poderão fazer o saque em espécie. Brasil cria 131 mil postos formais de trabalho em julho. INSS adia novamente reabertura de agências para atendimento presencial. Bolsonaro sanciona a lei que cria linha de crédito para autônomos. Justiça Federal suspende ação policial no Rio Abacaxis em Nova Olinda do Norte. O Jornal da Manhã está começando agora. São 5h55 em Manaus. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com muita nebulosidade para amanhã, com pancada de chuva à tarde e à noite. Essa é a previsão do Instituto Climatempo para hoje, que diz que é de 90% a probabilidade de chover 15 milímetros. A temperatura, que no momento está na marca dos 23 graus, deverá atingir os 29 graus centígrados na máxima. A umidade relativa do ar está muito baixa no momento, apenas 46%. As águas do Rio Negro baixaram mais 10 centímetros nas últimas 24 horas e sua cota em relação ao mar está em 26 metros e 5 centímetros. Sábado, 22 de agosto, dia de Nossa Senhora Rainha. Também é o Dia Mundial do Folclore e o Dia do Supervisor Educacional. Esta é a edição de número 44.814 do Jornal da Manhã. Devido à nebulosidade, o Aeroporto Internacional de Manaus opera por instrumentos desde as 23h53 de ontem. Fatos acontecidos nesta data. Escravidão. Pedro II responde à Junta Francesa de Emancipação que a abolição é questão de forma e oportunidade em 1865. Acontecia em 1932 o primeiro combate aéreo no Brasil sem baixas na Revolução Constitucionalista. O Japão ocupava Xangai na Guerra Sino-Japonesa em 1937. Segunda Guerra Mundial. O Brasil declarava guerra à Itália e à Alemanha em 1942. Agora 5h57 em Manaus. Local. Bom dia, você ouvinte, bom dia, Hernandes Sampaio. Vamos às primeiras notícias do dia. Com aproximadamente 8 toneladas de retirada de lixo por ação, a coleta de resíduos sólidos em comunidades ribeirinhas é um dos serviços permanentes da Prefeitura de Manaus. A atividade, coordenada pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana SEMUSP, ocorre semanalmente em diferentes localidades. Nesta sexta-feira, uma balsa com 7 agentes de limpeza percorreu pelo menos 8 comunidades para realizar o serviço. Os pontos atendidos foram a Praia da Lua, Abelha, no Tarumã, Nossa Senhora de Fátima, no Tarumã Mirim, Ebenezer, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, São Sebastião, no Tarumã Mirim, Agrovila, a margem direita do Tarumã Mirim, Julião e Nossa Senhora do Livramento, na RDS Tupé. A Associação dos Produtores Amigos de Santo Antônio do Matupi recebeu da Secretaria de Estado de Produção Rural, CEPRO, por meio de sua vinculada, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, IDAM, um trator motoagro e uma grade aradora que já está sendo utilizada, cumprindo um cronograma de atendimento às necessidades dos pequenos e médios produtores locais, associados ou não, com o sistema mecanizado de preparação do solo para a próxima safra, segundo informou o presidente da entidade, Jerônimo de Souza Vitor. Censa de Iranduba segue com as blitz educativas nos bares do município. J. Rai tem os detalhes.
Uma equipe da Secretaria de Saúde de Iranduba percorreu os bares da cidade na noite de ontem para notificar os seus proprietários a respeito do decreto municipal que estabelece medidas de prevenção à Covid-19. O secretário de Saúde, Hamilton Gadelha, lembra que os bares podem funcionar com venda de bebidas, mas ainda não está liberado o consumo desses produtos no local. Ou seja, o consumidor pode comprar bebida para levar, mas não pode bebê-la no bar, para evitar aglomerações e o comprometimento das medidas preventivas, como o uso de máscaras e o distanciamento social. A mesma regra, de acordo com Hamilton Gadelha, vale para as lojas de conveniências dos postos de combustíveis. Mudando de assunto, hoje é dia de feira da agricultura familiar em Iranduba, com produtos vindos do campo para a mesa do consumidor. Por isso, os organizadores garantem que os preços são infinitamente menores se comparados aos das feiras convencionais. A Feira do Agricultor Familiar, realizada semanalmente pelo governo do Amazonas e pela Prefeitura de Iranduba, funciona em 2 locais: sexta e sábado na Avenida Amazonas, no centro da cidade, em frente à Secretaria de Saúde. Sábado e domingo no quilômetro 10 da estrada de Janauari. Tem frutas, castanha, hortaliças, farinha, goma, leite e derivados, peixes, café da manhã e almoço. Tudo dentro dos padrões de prevenção ao novo coronavírus. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Obrigado, J. Rai. São 6 horas aí, Manaus, interagindo com os nossos ouvintes. Olá, bom dia. Aqui na estrada de Altaz está uma ventania desde ontem à noite, ou seja, está frio aqui. Se é friagem ou não, não sei, mas está gostoso o clima. Aqui em Manaus, a temperatura está variando entre 23 e 24 graus. A Maria Cleide diz: bom dia, Eduardo. 5 graus em Curitiba. Sidney e Cláudio, Sidney e Cleide, saudade desse calor. Olha, mas por aqui tá dando 38, 39 graus, hein? É melhor não ter muita saudade não, com 5 graus aí tá ótimo. Em Campo Largo, o Cirino, Nania me dizia ontem à tarde que estava 3 graus a temperatura, 3 graus acima de zero. Ainda interagindo com os nossos ouvintes, bom dia, Eduardo Silva e amigos do Jornal da Manhã, da Difusora de Manaus, o melhor jornal do Brasil, José Milton da Silva, de Saracuruna, em Duque de Caxias, lá no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela audiência. 6 horas e 7 minutos em Manaus, nós estamos tendo alguns problemas para acessar aqui o aplicativo humano, mas nós continuamos interagindo com os nossos ouvintes, mandando um bom dia para o Raimundo Sapateiro, lá de São Raimundo. Um bom dia também para o Tupinambá, que é o representante de Altazes aqui em Manaus, que está lá na confraria do Mafra. Um bom dia para o meu amigo Gustavo Brugnara e para sua esposa Lisandra, lá na CEINFRA. Falar em CEINFRA, um bom dia também para o Frank Douglas e para a Tícia. Um bom dia para o Laurindo Salvador. Um bom dia, abraço forte aí para o Mário Joff, que é primo do professor Ricardo, lá no Corocoró, no Parintins. Bom dia para a dona Luzinha no Codajás, o Hélio, o Cumaru, a Ione, o Kennedy lá em Anuri. Mota, aí no Petrópolis, fronteira aí Petrópolis e Raiz, abraço forte para você, enfim, que está ligado da nossa programação aqui no Jornal da Manhã. Vamos às notícias. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas realizou a graduação da primeira turma de oficiais de saúde Major QOBM Ricardo Cristi Câmara Rocha, em cerimônia realizada na sede do Comando Geral da Corporação, situado na Avenida Codajás, bairro de Petrópolis, zona sul de Manaus. Ao todo, foram 21 novos oficiais formados que atuarão em diferentes campos da saúde na capital e no interior. Iniciado em 2018, o curso pioneiro teve duração de 2 anos e contou com a participação de farmacêuticos, dentistas, enfermeiros e médicos. Devido à pandemia e às recomendações de distanciamento social, grande parte dos eventos presenciais migraram para a alternativa virtual, o que possibilitou ao Coral da Universidade do Estado do Amazonas participar de 3 eventos nacionais e de amplitude internacional. São eles o Congresso Internacional de Regente de Coros, que será de 5 a 7 de setembro, o Festival de Corais Internacional Canta Brasil 2020, nos dias 23 e 26 de setembro, e o primeiro Festival Brasil Online de Coros previsto para outubro.
FVSAM esclarece óbito de professor da rede pública estadual. J. tem os detalhes. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVSAM, esclareceu que a morte da professora de uma escola estadual em Manaus, identificada como Leila Guerra Soares, na quinta-feira, 20 de agosto, ocorreu por complicações decorrentes de um quadro de síndrome respiratória aguda grave para pneumonia bacteriana. A professora foi internada no dia 11 de agosto em um hospital privado com quadro gripal com mais de 7 dias, sendo transferida para a unidade de terapia intensiva UTI no dia 12 de agosto. Durante a investigação clínica, a equipe médica descartou a suspeita de Covid-19 após o exame de imagem do pulmão, que não atendia às definições da doença recomendadas pelo Ministério da Saúde. Seguindo o protocolo de investigação epidemiológica, a FVS realizou o exame pós-óbito para Covid-19 com resultado negativo. A professora estava afastada de suas atividades desde o início da suspensão das aulas presenciais. Em julho, quando sofreu um derrame ocular, segundo a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, SEDUC, ela permaneceu afastada. A servidora também não teve nenhuma participação na jornada pedagógica do ensino médio promovido pela Secretaria uma semana antes da volta às aulas presenciais. Portanto, de acordo com a FVS, o óbito não tem relação nenhuma com o reinício das atividades escolares na rede pública estadual de ensino em Manaus. 6h11 em Manaus. Uma ação articulada entre a Secretaria de Estado de Assistência Social, Serviço Social do Comércio do Amazonas, SESC-AM, e o Fundo de População das Nações Unidas possibilitou a entrega de 71 cestas básicas e kit de higiene para os acolhidos do abrigo do Coroado, localizado na Avenida Cosme Ferreira, na zona leste de Manaus. A entrega foi realizada ontem pela manhã pelas secretárias Michele Bessa e André Cidade, executiva e titular da SES, respectivamente, e por representante da ONU e SESC Amazonas. A Secretaria de Estado de Saúde implantou em 100% das unidades de saúde e unidades gestoras da capital o Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos, o SIGED, hospitais e pronto-socorros, serviços de pronto atendimento, SPAs ou SPAs, policlínicas, Centros de Atenção Integral à Saúde da Criança, os CAICs, Centro de Atenção Integral à Melhoridade, CAIMES, além da sede da Secretaria, fundações, Central de Medicamentos e Complexo Regulador, já estão utilizando o sistema de tramitação dos processos internos. 6h12, vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. Escolas da rede municipal de ensino da zona rural recebem a equipe da CEMED para encontro pedagógico e administrativo. A Secretaria Municipal de Educação, nos últimos 2 dias, realizou encontro pedagógico e administrativo com os professores do Núcleo 3 do Rio Manacapuru, sob a responsabilidade da equipe do Departamento de Educação Rural e Indígena, da CEMED e o DERI. A reunião aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Leocádio da Cunha, na comunidade do Sacambu. Professor José Carlos Amaral, secretário de Educação do município, relata a importância da reunião. Essas reuniões, na verdade, são reuniões para formação. Nós elaboramos planos de formação para todos os servidores de uma forma geral, desde o vigia, servente, professores, como também a comunidade em geral. São formações que vão preparar, vão orientar e vão conduzir o trabalho pós-pandemia. Nessa equipe nós temos psicólogo, que vai trabalhar a parte psicossocial daquelas pessoas que estão com dificuldade, estão com algum problema, algum receio, e como orientação. Também temos a enfermeira, que é especializada nessa área de infectologia, para orientar toda a parte de manipulação, de como higienizar, de como adentrar a escola. Como também nós temos a parte da nutricionista, que vai dar formação para as merendeiras e serviços gerais, né, que vão manusear a questão da merenda e etc. Então, nós estamos preparando todo o nosso corpo administrativo, docente, para receber a população de uma forma adequada. O secretário Amaral também falou do possível retorno às aulas presenciais.
Realmente nós tínhamos um planejamento de volta no dia 13 de agosto, claro, parcial ainda, né? Só seria o Fundamental 2, porém nós não tivemos uma segurança, porque como tem visto aí, no Amazonas tem aumentado o número de casos em alguns lugares e a gente não teve essa segurança total de retorno presencial. Fizemos uma prorrogação de um mês, está previsto, novo planejamento, está previsto para o dia 10 de setembro, mas é como eu estou dizendo, é dentro do planejamento, não temos assim, dizer assim, vamos voltar realmente. Inclusive nós temos uma comissão formada por vários segmentos, que essa comissão que vai tomar posse desses dados, daí então tomar uma decisão. Nosso intuito, claro, é que retornemos, mas também com segurança, né? Nós não podemos colocar em risco. O nosso ponto principal e número 1 do nosso planejamento é preservação da vida. Na próxima semana, segundo o secretário, mais precisamente dia 27, o encontro será com as escolas aqui da cidade, treinando todos os servidores, inclusive os transportadores que irão passar por formação, onde serão direcionadas várias formas de prevenção. De Maracabru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Obrigado, Zegdeg, pelas informações. São agora 6h16 em Manaus. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiro do Estado do Amazonas, o Sinetran, em parceria com a empresa Mobile Service, representante da Gol Wi-Fi no Amazonas, está realizando um projeto piloto que disponibiliza Wi-Fi nos ônibus que atuam no transporte coletivo em Manaus. Os testes iniciaram no dia 10 deste mês de agosto e irão se estender por 60 dias. As linhas contempladas no projeto piloto são 215, 678, 316, 002, 355 e 407 das empresas Via Verde, Global Green, Viação São Pedro, Vega Manaus, Expresso Coroado, Açaí Transporte e Auto Ônibus Líder. Todas as linhas estão com placas indicativas de Wi-Fi gratuito, bem como o passo a passo para realizar o processo. A Prefeitura de Manaus informa aos usuários do transporte público que os serviços para a retirada do cartão cidadão seguem em funcionamento normalmente. A modalidade é uma das opções do sistema de bilhetagem eletrônica Passa Fácil, que permite o pagamento da passagem de ônibus por meio do cartão carregado com créditos, reduzindo o uso de cédulas e moedas que podem ser vetores de contaminação da Covid-19. Além disso, com o uso do cartão cidadão, o passageiro pode fazer a integração temporal em qualquer ponto de ônibus, fora dos terminais de integração, no período de 2 horas, pagando apenas uma passagem. A integração temporal também vale para o cartão estudante e o Vale Cidadão. O cartão cidadão pode ser adquirido gratuitamente nos guichês do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiro do Estado do Amazonas, Sinetran, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. O interessado deve apresentar identidade e CPF. Os locais para solicitação do serviço são Terminal da Cachoeirinha, o T2, Terminal da Cidade Nova, o T3, Terminal Jorge Teixeira, o T4, Terminal São José, T5, sede do Sinetran, na Avenida Constantino Nery, centro, ao lado do antigo T1. O usuário pode se dirigir a mais de 250 endereços para comprar os créditos correspondentes às passagens que ele vai usar no transporte coletivo. Os endereços podem ser consultados no site www.sinetran.com.br. 6h18 em Manaus. Pelo 12º ano consecutivo, o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus utilizam uma tecnologia da empresa Processamento de Dados Amazonas Prodan para concluir o envio de todos os dados referentes às escolas, gestores, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula das escolas públicas estaduais e municipais para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, vinculado ao Ministério da Educação e responsável pela elaboração do Censo Escolar da Educação Básica no Brasil. Em 2020, por conta da suspensão das atividades escolares impostas pela pandemia de Covid-19, o MEC deu um prazo maior para estados e prefeituras realizarem a conclusão do censo. Ao invés dos usuais 60 dias, esse ano o prazo foi de 87 dias. Ainda assim, a Prodan concluiu o trabalho quase um mês antes da data limite, em 31 de julho de 2020. 4 estudantes do ensino médio da rede pública estadual foram selecionados para a edição de 2020 do Parlamento Jovem Brasileiro.
Realizado anualmente, o PJB tem como objetivo possibilitar aos alunos de escolas públicas e particulares a vivência do processo democrático por meio de participação em jornada parlamentar na Câmara dos Deputados. Caso os estudantes passem para a próxima etapa, eles deverão se apresentar em Brasília, onde tomam posse e exercem o mandato como deputados jovens durante 5 dias. No próximo dia 28, às 9 horas, pelo horário de Manaus e 10 horas pelo horário de Brasília, o Tribunal de Contas do Amazonas, o TCAM, promoverá uma webconferência para discutir a importância da Zona Franca de Manaus e sua relação com a preservação da Amazônia, bem como os impactos da nova reforma tributária no modelo econômico. Com o tema Zona Franca de Manaus, Sustentabilidade e Bioeconomia, o evento é aberto para todo o público interessado que poderá assistir ao vivo por meio das redes sociais da Corte de Contas, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Localidade das zonas urbana e rural de Manaus receberão equipe da Prefeitura de Manaus e do 2º Grupamento de Engenharia do Exército dentro das ações de prevenção e combate às queimadas da Operação Verde Brasil 2 a partir da próxima semana. A parceria, firmada junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS, Secretaria de Estado de Segurança Pública e o Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar, terá como finalidade sensibilizar a população acerca dos malefícios das queimadas, visitando áreas onde há ocorrências de focos de risco de incêndios devido à proximidade com fragmentos de floresta. O trabalho terá início na próxima quarta-feira, a partir das 8h30 no bairro de São José, na Zona Leste. A coordenação da webconferência Zona Franca de Manaus, Sustentabilidade e Bioeconomia tornou público ontem os canais de transmissão do evento. O evento será realizado a partir do próximo dia 28. E o governo do estado prorrogou até o próximo dia 30 de setembro o prazo para que as empresas do Polo Industrial de Manaus que usufruem de incentivos fiscais adicionais apresentem o estudo de competitividade exigido por lei. A data anterior era 30 de agosto. A lista de produtos beneficiados com incentivos adicionais inclui de embarcações e monitor de vídeo para informática, a aparelho de ar-condicionado e máquina de costura, entre outros. Entre os requisitos mínimos, o estudo deve relacionar planilhas com a composição do custo de produção no estado do Amazonas, comparativamente à produção nas unidades federadas de referência e demonstrativo de custo e preço do produto importado nas unidades federadas de referência. 6h22 em Manaus. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, anunciou nesta sexta-feira a implantação de um retorno alternativo nas proximidades do Hospital Delfina Aziz, na Avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro Centro. O novo retorno será implantado neste fim de semana para evitar mais transtornos no tráfego de veículos nesta área. A construção do retorno alternativo se dá em razão da existência de duas obras do governo do Amazonas no trecho compreendido entre o entroncamento da Avenida Torquato Tapajós com a Estrada do Tarumã e a Avenida São José, Avenida José Henriques, Anel Sul, e a obra de adequação e de construção de um novo retorno em frente à fábrica Whirlpool, também na Avenida Torquato Tapajós. A procura pela primeira carteira nacional de habilitação nos 6 primeiros meses deste ano caiu 30% em relação ao mesmo período do ano passado, e o motivo foi a pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, 8.991 pessoas ainda buscaram o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN, para tirar o documento. Com o retorno das atividades, o processo para obter a CNH foi retomado. Em relação aos prazos, o Conselho Nacional de Trânsito, por meio da Resolução 185, ampliou de 12 para 18 meses o tempo que o candidato pode levar para retirar a primeira CNH. Promover o bem-estar e a saúde de mães e bebês é o que faz o Estado do Amazonas ao seguir a Lei Federal número 11.770/2008. Essa lei permite estender a licença maternidade de 4 meses por mais 60 dias. Assim, as mães têm a oportunidade de dar a seus filhos amamentação exclusiva durante esse período. Atualmente, a licença maternidade de 180 dias é facultada aos estados e municípios do Brasil e opcional para empresas do setor privado. A amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida do bebê é defendida pelos órgãos de saúde mundiais e nacionais como essencial. Para Laila Rocco, servidora e fisioterapeuta da Policlínica Codajás,
poder amamentar tem sido um privilégio. Para retomar as atividades, as aulas presenciais com 100% das escolas estaduais de ensino fundamental preparadas, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto decidiu adiar o retorno dos alunos dessa etapa, que estava previsto para a próxima segunda-feira. O repórter J. Rai tem os detalhes. Para retomar as aulas presenciais com 100% das escolas estaduais de ensino fundamental preparadas, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, SEDUC, decidiu adiar o retorno dos alunos dessa etapa, que estava previsto para a próxima segunda-feira, 24 de agosto. A retomada ocorrerá após a Fundação de Vigilância em Saúde, FVSAM, validar os protocolos de saúde que estão sendo implantados em todas as 107 unidades do ensino fundamental de Manaus. Outro fator importante é a testagem em massa dos profissionais, que se iniciou na última terça-feira, dia 18, e está sendo realizada sem intercorrências. Para a FVSAM, do ponto de vista epidemiológico, é importante também garantir que até o início das aulas do ensino fundamental, que contempla 100 mil estudantes e mais de 5 mil profissionais, tenha sido testado o maior número de servidores possível. De acordo com o secretário de Estado de Educação em exercício, Luiz Fabian Barbosa, a medida é necessária para salvaguardar a saúde dos profissionais e estudantes. Muito embora mais de 60% das escolas de ensino fundamental de Manaus já estarem devidamente preparadas para o reinício das aulas, temos encontrado alguma dificuldade com a disponibilidade de insumos para a adequação da estrutura física dos outros 40% das escolas. Em razão disso, nós precisamos adiar o reinício das atividades para salvaguardar o bem maior, que é a segurança e o bem-estar de alunos e trabalhadores da educação. Somente quando houver garantia da implementação dos protocolos devidamente validados pela FVSAM em 100% das escolas, será possível promover esse retorno, afirmou Luiz Fabian. Sob o ponto de vista pedagógico, não é uma boa estratégia mantermos múltiplos calendários escolares em Manaus. Então, por conta disso, a equipe técnica da Secretaria decidiu que o retorno deve se dar ao mesmo tempo em todas as escolas para garantir que um único calendário seja viabilizado. Com o adiamento, o retorno às atividades laborais dos mais de 5 mil profissionais dessa modalidade também será retomado posteriormente. Luiz Fabian disse que dentro de 7 ou 14 dias estará tudo pronto para esse retorno. Mas, de fato, o que vai determinar o retorno é a validação pela FVS da implantação dos protocolos em 100% das nossas escolas. 6h27 em Manaus, só acrescentando que em Manaus são 107 escolas de ensino fundamental, atendendo cerca de 110 mil estudantes nos anos finais e iniciais. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVSAM, realizou em 3 dias 534 testes rápidos para diagnóstico de Covid-19 em profissionais de educação em Manaus. Desse total, 162 ou 30% testaram positivo e foram afastados para o período de isolamento. O resultado, segundo o FVS, mostra que o percentual de contaminados segue a média registrada na primeira semana em testagens de outros profissionais, como das áreas de segurança, 36%, e saúde, 38%, e posteriormente apresentaram redução na taxa. E o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição número 141, confirmou a recuperação de mais 373 pacientes nas últimas 24 horas, chegando a 97.385 pessoas recuperadas da Covid no estado. Essa quantidade representa 84% dos casos confirmados da doença. Foram confirmados mais 457 casos da doença no Amazonas nesta edição do boletim. Destes, 23 são casos novos que foram confirmados por exame de biologia molecular, RT-PCR, que identifica o vírus no organismo e detecta casos novos agudos entre o 3º e o 6º dia de sintomas, período de transmissão da doença. Os outros 434 foram confirmados por testes rápidos que detectam os anticorpos com data de 8 a 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19. Conforme o boletim,
foram confirmados 2 óbitos por Covid-19 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 3.556 o total de mortes. Polícia. A equipe da Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru, sob o comando do delegado Rodrigo Torres, titular da unidade policial, realizou no início da tarde desta terça-feira, por volta do meio-dia, a incineração de 33 quilos de maconha apreendido durante uma ação policial ocorrida em abril deste ano naquele município. Conforme o delegado, a incineração foi realizada em uma olaria daquela cidade após autorização da juíza Scarlett Braga Barbosa Viana, da comarca de Manacapuru. O Amazonas teve uma queda de 5,3% nos assassinatos no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. É o que mostra o Índice Nacional de Homicídios criado pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Em 6 meses foram registrados 461 mortes violentas contra 487 no mesmo período do ano passado, ou seja, 26 mortes a menos. Uma criança de idade não divulgada foi encontrada sozinha dentro da casa onde mora na madrugada desta sexta-feira, no bairro João Paulo II, aqui em Manaus. A avó e responsável pela criança estava em um bar, no bairro Jorge Teixeira. Com sinais de embriaguez, ela foi detida pela polícia e será responsabilizada por abandono de incapaz. Atendendo ao pedido do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, determinou a suspensão imediata da operação policial realizada há algumas semanas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública na região do Rio Abacaxis, entre os municípios de Borba e Nova Olinda do Norte, no Amazonas. A região faz parte dos projetos de assentamento agroextrativistas Abacaxis 1 e 2, envolvendo indígenas e populações tradicionais. A área onde os conflitos têm ocorrido também é território reivindicado pelo povo indígena Maraguá. Por isso, qualquer atividade externa e de uso de recursos naturais na região, como turismo de pesca esportiva, entre outras, só é permitida com autorização legal e mediante consulta e consentimento das autoridades. Atividades que não cumpram esses requisitos são irregulares. A decisão do TRF aponta que, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ainda que a terra indígena esteja em processo de demarcação, a Constituição Federal prevê a atuação de forças federais nesta área, cabendo a atuação de estados e municípios em caráter complementar, sempre em articulação e sob a liderança da União. Loteria. E vamos começar pela aqui, lembrando que a Mega Sena hoje paga 40 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas, 40 milhões de reais. Aqui na concurso 5.346 acumulou, não houve acertador na faixa principal. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, sábado, de acordo com a Caixa Econômica Federal, 6.700.000 reais. Atenção para as dezenas do concurso concurso 5.346 da quina. Dezenas 10, 23, 43, 63 e 69. Repetindo as dezenas do concurso 5.346 da quina. Dezenas 10, 23, 49, 63 e 69. O assunto agora é Lotomania, concurso 2102, que também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado no dia 25, de acordo com a Caixa Econômica Federal, 4.200.000 reais. As dezenas sorteadas ontem no concurso 2102 da Lotomania foram estas: dezenas 04, 08, 11, 15, 18, 27, 32, 37, 39, 43, 44, 59, 61, 62, 70, 80, 85, 90, 91 e 00. E fechando com a Loto Fácil, concurso 2017, que teve apenas um ganhador. Ele é lá de Porto Firme, Minas Gerais, que recebe sozinho R$1.597.282,60, porque acertou as dezenas 01, 02, 03, 04, 05, 08, 13, 15, 16, 19, 20, 21,
22, 24 e 25. Repetindo as dezenas do concurso 2017 da Loto Fácil, dezena 01, 02, 03, 04, 05, depois 08, 13, 15 e 16, aí uma seguidinha. 19, 20, 21 e 22 e outra seguidinha 24 e 25. 6 horas e 40 minutos em Manaus. Esportes. A equipe Williams da Fórmula 1, posta à venda no final de maio, anunciou nesta sexta-feira sua compra pelo fundo de investimentos americano Dorilton Capital, uma aquisição com o objetivo de devolver à escuderia sua antiga glória. Seu principal objetivo será devolver a competitividade à equipe, explicou a Williams em comunicado. O placar do jogo de ontem pela Série B, começando por América Mineiro 2, Oeste 1, Ponte Preta 2, CSA 1. Os jogos deste sábado pelo horário de Brasília. Série B, às 11 horas, jogam Avaí e Cuiabá. Às 16h30, Náutico e Juventude. Também às 16h30, Botafogo de São Paulo e Figueirense. Às 19 horas, CRB e Vitória. Lembrando, horário de Brasília. Série C, 15 horas, Jacuipense e Manaus. 15h30, Volta Redonda e Tombense de Minas Gerais. 17 horas, Ferroviário e Vila Nova. 19 horas, Paysandu e 13 da Paraíba. Pelo Brasileirão, elite do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, jogam Atlético Paranaense e Fluminense. Às 19 horas, Internacional e Atlético Mineiro. Às 21 horas, Goiás e Atlético Goianiense. O Sevilha confirmou nesta sexta-feira sua soberania na Liga Europa. Em sua sexta final, levantou mais uma vez o troféu ao derrotar a Inter de Milão de virada por 3-2 em jogo disputado na cidade alemã de Colônia. O time espanhol chegou ao hexacampeonato graças ao gol do zagueiro brasileiro Diego Carlos, que anotou uma bela bicicleta no segundo tempo. E em meio às comemorações de 122 anos do Vasco nesta sexta-feira, o presidente do clube, Alexandre Campelo, anunciou que São Januário passará por modernização. O projeto é uma parceria do Alvinegro com a W Torre, mesma empresa que atuou na construção do Parque Allianz, ou do Allianz Parque, no Palmeiras. E o novo reforço do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro no início da manhã deste sábado. O lateral direito Maurício Isla, de 32 anos, chegou acompanhado de sua esposa Gala e sua filha Luz, com contrato até o final de 2022 com o clube carioca. Contratado para substituir Rafinha, que se transferiu para o Olympiacos da Grécia, o chileno vestirá a camisa 44 da equipe rubro-negra. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, mesmo após a Câmara reverter a votação do Senado e manter o veto do presidente Jair Bolsonaro à concessão de reajustes salariais a servidores públicos e tendo como pano de fundo renovadas preocupações sobre o ritmo da recuperação da economia global. A moeda norte-americana subiu 1% a R$5,6078. Na máxima da sessão chegou a R$5,6325. É o maior patamar de fechamento desde 20 de maio, quando foi R$5,6875. O Ibovespa fechou em alta de 0,05% a 101.521 pontos. A Receita Federal abre na próxima segunda-feira, às 9 horas, pelo horário de Brasília, a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2020. O crédito bancário para 4.479.172 contribuintes será realizado no dia 31 de agosto, totalizando o valor de 5,7 bilhões de reais. Em agosto, a expectativa de inflação dos consumidores para os próximos 12 meses fica em 4,3%, o mínimo histórico após queda de 0,2 ponto percentual. Na comparação com agosto de 2019, a queda foi de 0,8 ponto percentual. O indicador foi divulgado ontem no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O próximo histórico do índice foi atingido em fevereiro, ou o máximo histórico do índice foi atingido em fevereiro de 2016, com 11,4%. Depois de vários meses extinguindo postos de trabalho por causa da pandemia do novo coronavírus, o país voltou a criar empregos formais em julho. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED, da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, 131.010 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no último mês. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões.
e essa foi a primeira vez desde fevereiro em que o emprego formal cresceu. A Caixa Econômica Federal abrirá neste sábado, de 8 às 12 horas, 770 agências para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS. As pessoas nascidas de janeiro a junho poderão realizar o saque em espécie do auxílio emergencial. Já os trabalhadores nascidos entre janeiro e março poderão sacar o FGTS emergencial conforme calendário criado para evitar aglomerações em agências e unidades lotéricas. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta sexta-feira que o auxílio emergencial será prorrogado até dezembro, mas não adiantou qual seria o valor das futuras parcelas do benefício pago às pessoas para ajudar no enfrentamento ao novo coronavírus. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta sexta-feira que o governo vai prorrogar por 2 meses o programa que permite a empresa suspender contratos ou reduzir a jornada de trabalho e o salário de funcionários. A Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná denunciou Vanderlei Saraiva, Gandra e Viggo Andersen, responsável, respectivamente representante e executivo da dinamarquesa Maersk no Brasil, e Eduardo Altran, ex-gerente de logística da Petrobras, subordinado a Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da estatal, por um esquema de corrupção em contratos de afretamento de navios celebrados pela petrolífera, que gerou em prejuízos pelo menos 31,7 milhões de dólares. Segundo a Procuradoria, os ilícitos se deram entre 2006 e 2014 e resultaram em propinas de mais de 4 milhões para Costa. O Ministério Público Federal do Pará abriu investigação para apurar suposto desvio de finalidade e improbidade administrativa no transporte de garimpeiros em um voo da Força Aérea Brasileira no início deste mês. Segundo a Procuradoria, a aeronave foi enviada para atuar no combate ao garimpo na terra indígena Munduruku, em Jacareacanga, mas na verdade teria sido usada para transportar os mineradores até Brasília. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu nesta sexta-feira a aplicação de reajustes em plano de saúde no Brasil por 120 dias. A medida vale a partir de setembro para reajustes anuais ou por mudança de faixa etária em todas as modalidades individual, familiar, coletivo e empresarial. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, defendeu em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal que a libertação de presos em razão da pandemia de coronavírus é contraproducente e esvazia a lógica da necessidade do isolamento social. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria uma linha de crédito especial destinada aos profissionais liberais que atuem como pessoa física, como advogados, corretores e arquitetos. A medida, a lei número 14.045/2020, foi publicada ontem no Diário Oficial da União e tem o objetivo de reduzir os impactos financeiros do setor durante a pandemia do novo coronavírus. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse ontem que na próxima semana o governo federal vai lançar um novo programa de habitação popular e que pretende apoiar fortemente os municípios para a regularização fundiária de suas áreas. Nós precisamos atacar uma situação que é muito ruim. Metade da população brasileira que mora em habitações do país não tem a escritura pública, disse ele. E o governo adiou mais uma vez a reabertura gradual das agências do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, fechadas por conta da pandemia do coronavírus. A reabertura estava prevista inicialmente para o dia 12 de julho e uma primeira prorrogação determinava a retomada gradual do atendimento presencial a partir de 3 de agosto. Depois, o governo passou para 24 de agosto e agora a reabertura será em setembro. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.054 mortes por Covid-19 e 30.355 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os dados foram apresentados no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta sexta-feira. Com isso, o total de óbitos chegou a 113.358. O resultado marcou um aumento de 1% sobre ontem, quando o painel trazia 112.304 falecimentos. Ainda conforme a atualização do Ministério da Saúde, o total de casos confirmados acumulados chegou a 3.532.330.
A soma representou crescimento de 0,8% sobre a quinta-feira, quando o número de pessoas infectadas desde o início da pandemia estava em 13.501.975. A atualização do Ministério registrou ainda 748.217 pessoas em acompanhamento e outros 2.670.755 que já se recuperaram. Agora 6h53 em Manaus. Nós passamos o jornal todinho com problemas no aplicativo. Não tivemos acesso ao aplicativo hoje, o aplicativo humano. Se você quiser ouvir, assistir a Difusora, só no nosso portal, no Difusora 24H. Estamos tendo problema desde o início desta edição. E por falar em edição, termina aqui esta edição do Jornal da Manhã. Participaram dela reportagens de J. Rai e Alberto Zegdeg, a técnica de Hernandes Sampaio, apresentação Eduardo Silva.